olhos do povo a lágrima da humilhação. Junta a galera de novo no choro feliz da emoção. Liga, sacode a poeira, levanta a bandeira, tribo soberana. Mais que brasileira, és corintiana. Tu és a mais bonita das nações. É gol, explodem corações. Lá na camisa 12 luz, valentes gaviões. É gol, vingança do povão. Meu São Jorge guerreiro derrotou mais um dragão. Tira dos olhos do povo a lágrima da humilhação. Junta a galera de novo no choro feliz da emoção. Liga, sacode a poeira. No porão de um navio negreiro, que viagem mais longa, candonga, ouvindo o batuque das ondas com passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê, caô, o que aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão vou baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado, trovão. Epa, justiça de guerreiro. É samba, é samba. O batuque das ondas nas noites mais longas me ensinou a cantar. É samba, é samba. Dor é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar. É samba, no balanço das ondas, o que arô me ensinou a bater seu tambor. É samba, no escuro porão eu vi o clarão do giro do mundo. Que noite mais funda calunga, no porão de um navio. Boa noite a todos, nossos companheiros, nossas companheiras. O Coletivo Democracia Corintiana tem o orgulho de voltar a fazer as suas... A gente não chama de live, nem chama de entrevista, a gente chama de bate-papo. Por isso que o nosso programa chama Conversa com Compas. Eu vou chamar aqui para me ajudar a fazer esse bate-papo com uma pessoa muito especial, que eu não tenho nem roupa para vestir, para conversar com ela. Nosso companheiro David, do CDC. Boa noite, David. David. O David tá um pouquinho, acho que está sem a câmera dele. Bem, a nossa entrevistada de hoje é uma vereadora da cidade de Americana, no estado de São Paulo. Eu vou colocá-la já aqui, para a gente pode começar já a bater um papo. Boa noite, vereadora. Boa noite, Carlos. Boa noite, galera. David está aí, mas não está ainda a imagem dele. Mas já viu ele. Boa noite, David. Aconteceu alguma coisa. E a todos que vão acompanhar essa conversa. Vereadora, a gente estudou um pouco o seu currículo, mas eu queria que você falasse para o nosso público, fale um pouco de você, da sua trajetória, quem você é. Fale um pouco de você para a gente. Falo sim, Carlos. Se eu estiver falando demais, você pode me interromper para a gente mudar de assunto. Absolutamente. Eu sou meio cabreira com o tempo de fala, que eu sou professora, né, da rede estadual já há 10 anos, então, quando eu cheguei na vereança, eu tinha fala de professora muito mais forte do que eu tenho hoje. E aí a galera falava, não, você tem que sintetizar. Então, eu sempre falo assim, vai me pontuando aí em relação ao tempo, né? Bom, Carlos, eu sou professora da rede estadual, eu sou filha numa família aí de trabalhadores médios, né? Minha mãe trabalhou muito tempo como faxineira, meu pai trabalhou a vida inteira como mecânico de manutenção de fábrica, estudou no Senai. Eu sou filha de uma família de 4 irmãos, sendo eu a irmã mais velha, e a primeira geração da nossa família que vem consegue chegar ao ensino superior, concluir o ensino superior, enfim. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de trazer na minha trajetória, porque eu acho que diz muito de quem eu sou
e sobre a forma também como eu trabalho, né? O meu alinhamento com o Partido dos Trabalhadores é quase que uma coisa bastante instintiva, intuitiva, né? Coerente com o lugar social também, com a história da nossa família, minha própria história, como moradora de periferia, como estudante da escola pública, né? Estudei a maior parte da minha vida na escola estadual, estudei na municipal também, mas eu tenho uma trajetória muito parecida com a trajetória da maior parte das brasileiras, né? E brasileiros também. Fiz faculdade na PUC de Campinas, Ciências Sociais, fiz pelo ProUni, sem a bolsa integral pelo ProUni não seria possível, uma família de 4 irmãos, né, com uma renda per capita muito baixa. Então, tudo isso me fez ir para a educação, né, saber me ligar aos 18 anos do que é esse termo, né, política, por exemplo, dentre muitos que eu fui descobrir só aos 18 anos. Todas essas descobertas vieram e me fizeram, primeiro, me situar como sujeito histórico, né? Me situar dos problemas que estavam e que estão sempre além da nossa vida particular, dos nossos problemas particulares, que eu sempre falo, eles são grandes, enormes, importantes, mas a gente precisa cada vez mais sensibilizar as pessoas de maneira geral para que elas entendam e se envolvam com os problemas que também, ou melhor, que não são de ordem privada particular, né? E quando eu me situei disso, eu falei, entendi, eu quero fazer isso, né? É disso que eu quero falar, é política que eu quero estudar, é antropologia, sociologia. Até aquele momento eu nem sabia o que era, porque na minha época de adolescente a gente não tinha no ensino médio filosofia e sociologia como a gente tem hoje na educação básica. E aí eu tive certeza que eu queria estar na escola pública, né? Nunca mandei um currículo para a escola particular, não tenho nada contra, mas tenho tudo contra, né, também, porque a gente sabe que o ensino privado ele existe justamente porque existe uma grande desigualdade e a escola pública não atende os filhos da elite, mas os filhos da classe trabalhadora. E aí eu fui para a educação e me encontrei, de fato, na educação, sempre gosto de lembrar isso, porque hoje eu estou fora da sala de aula, mas o meu espaço de formação, a construção do que eu desenvolvo hoje no mandato tem muito a ver com essa trajetória, 10 anos, né? Inclusive no movimento sindical, no sindicato na PUESP, que é o sindicato dos professores aqui do estado de São Paulo, e trago tudo isso para a política justamente num momento, a primeira disputa que eu fiz, Carlos, foi em 2016 para vereadora aqui na cidade, e era um momento onde muita gente me dizia, inclusive dentro do partido, né, muita gente me dizia, olha, mas talvez não seja agora o momento, né? A Dilma acabou de sofrer um golpe, um impeachment, e vai estar muito difícil a rua, né? E eu falei, não, mas é justamente nesse momento que fica mais necessário ainda, mais urgente ainda, a gente ter novas lideranças, né? Pavimentando aí. Nossa, aqui tá caindo o mundo. Vocês estão ouvindo o trovão? Tá dando uma chuva. Se por acaso ficar tudo preto aqui na minha tela, vocês já sabem o que aconteceu. Não, fica tranquilo. E aí, em 2016, Carlos, a gente foi e fez uma campanha muito na raça, muito mesmo, né? Eu falo que eu andava, assim, com meia dúzia, literalmente, de pessoas que entregavam panfleto comigo e rede social, obviamente, mas praticamente sem nenhum recurso financeiro, né? O que a gente recebeu era material da coligação. E aí a gente teve uma eleição, um resultado eleitoral que não foi vitorioso a ponto de eleger, mas foram 506 votos. Então, numericamente, em relação ao que foi investido de material e de pessoas, a gente teve uma eleição, uma campanha, na verdade, muito vitoriosa. E aí, em 2020, já na pandemia, fiz campanha durante a pandemia com muito medo, com muita ressalva, não entrava na casa de ninguém, para vocês terem uma ideia, não entrava, era tudo no portão, e aí a gente conseguiu ter um resultado aí numa conjuntura muito difícil, muito difícil. Só para você ter uma ideia, a gente tinha uma chapa que, numericamente, ela era metade do que a gente poderia ter. Então, se a gente podia ter 30 candidatos a vereador em Americana em 2020, a gente teve 15. Né? Então, eu trabalhei a campanha inteira pensando, meu Deus, eu estou dando o melhor, nós estamos dando o melhor, mas é muito difícil numa conjuntura dessa. E, na verdade, a gente conseguiu, foi uma surpresa muito boa, e temos feito um mandato cuja proposta é justamente ser um mandato participativo, um mandato voltado para as políticas sociais, né? Esse é o grande forte. Nós temos um problema aqui no mandato que é assim, nós não conseguimos fechar,
né? Tem gente que gosta muito de trabalhar. Ah, eu sou a vereadora, né, do meio ambiente, eu sou a vereadora das mulheres, eu sou a vereadora... Aqui é muito difícil chegar a uma demanda e a gente não abraçar e a gente não se interessar, até pela minha trajetória, meu olhar de professora, muito curioso, né? Então, a gente passou, por exemplo, o primeiro ano de mandato, a gente foi se situar da política pública, né? Eu não sou formada em gestão pública, sou formada em ciências sociais. No entanto, a gente tem que saber de meio ambiente, de saneamento, de resíduo sólido, a gente tem que saber de questões fiscais, tributárias, a gente tem que saber de lei de transparência, de lei de proteção de dados, enfim. É uma coisa quase que desumana, dada a estrutura muito precária, né, que a maioria das câmaras dos interiores tem, e muitas vezes o mandato ele precisa ter uma rede realmente para além do seu gabinete para poder estar buscando algumas informações. Mas a gente tem trabalhado muito forte aqui essas questões de direitos humanos, dos direitos da mulher, dos direitos sociais, o acesso à alimentação, e a questão do meio ambiente também muito forte. Então, eu falo que é um leque bem grande de pautas que a gente tem desenvolvido. Vereadora, deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro, minha admiração pelo seu mandato. Eu estive vendo o seu Facebook, você tem pauta de tudo, como você mesmo falou, tudo quanto é jeito, porque não dá para focar numa coisa só diante dessa loucura que é, né? Você está numa cidade do interior de São Paulo. O interior de São Paulo é reconhecidamente reacionário. Nós ganhamos algumas eleições no interior de São Paulo quando são cidades grandes. Já fomos prefeitura em Ribeirão, em Campinas, São Paulo 3 vezes, Santos, São Vicente, mas a gente sabe da luta que é você levar as propostas, qualquer proposta progressista, que eles já chamam de comunista, disso que eles falam qualquer coisa que você fale, eles distorcem a realidade. Além do mais, você é mulher, então é tudo que eles não gostam, entendeu? Eles não gostam de mulher, são misóginos, são homofóbicos, são racistas, são machistas, e você é uma mulher que veio da classe trabalhadora, pelo que você fala, e eu também. Agora, eu vou te fazer uma pergunta em função de uma coisa que eu li esses dias. Eu tenho um amigo meu que mora no Rio Grande do Sul, ele escreveu um depoimento sobre a mulher, primeiro no dia 8 de março, falando da mãe que ele foi órfão de pais e mães vivos, né? Ele foi abandonado pelo pai e pela mãe. Então, ele cita uma professora dele que o acolheu, que o apoiou, que ele fala que é a mãe dele. Ele disse nesse depoimento que depois que ele leu o livro As Veias Abertas da América Latina, do Galeano, foi que ele começou a mudar a cabeça dele, sabendo que direção que ele devia ir, ou seja, qual lado do muro que ele ia descer. Eu pergunto, né? Você não teve uma formação política em casa, né? Assim, seus pais serem socialistas ou serem de esquerda. Em que momento você toma consciência de qual é o teu lado no bonde da história? É uma ótima pergunta. Na verdade, a minha formação política dentro da minha família, ela é aquela que fica nas entrelinhas. Ela é muito mais a partir de valores, de uma visão de mundo difusa, né? Do que de uma atuação política militante, sistemática, consciente, né? Então, na minha família, as pessoas não eram filiadas a um partido, não faziam parte de movimentos sociais. Até porque a conjuntura aqui no interior é outra. Né? Se fala de movimento social numa região metropolitana, numa capital, você está falando de uma coisa. Se você falar no interior, é uma coisa completamente diferente. Né? A gente fala que a gente quer fazer um mandato participativo, mas um mandato participativo, como toda relação, é composta de mais de uma pessoa. Então, não adianta a vereadora botar o selo, né, mandato participativo, se a gente não tem toda uma organização social, uma sensibilização dessa população para a participação social. Então, em casa, o que acontece? É mais no sentido dos valores, né? Sempre tivemos na nossa família muita simpatia pelo projeto de sociedade defendido pelo Partido dos Trabalhadores e pela esquerda de maneira geral, mas muito ligado ao Partido dos Trabalhadores, até porque meu pai é nordestino de Cerro Corá. Veio para a Americana na década de 70 com 13, né? Eram em 13 irmãos. E um deles, inclusive, participou da fundação do partido aqui nessa cidade. Então, de alguma maneira, a gente tem tem um pé na questão política institucional, partidária, mais orgânica,
mas a minha experiência de núcleo familiar não me trouxe isso, até porque mamãe estava aperreada com 4 filhos e uma casa para lidar, e o trabalho, quando era possível trabalhar fora, né? Quando era possível, inclusive não, né? Quando era urgente trabalhar fora, né? E o meu pai sempre estudando, dando conta de se aperfeiçoar, milhares de cursos pelo Senai, e aquele medo, aquele pavor do desemprego, que, aliás, foi uma das coisas importantes na hora de definir meu rumo profissional. Eu falei, não, a coisa que mais aterroriza uma pessoa, né, um trabalhador, é a ausência da renda que vem do trabalho. E eu não queria de maneira nenhuma ter que passar por isso, mas não queria também de maneira nenhuma ter que rir de piada tonta de chefe e estar me submetendo a diversos tipos de assédio, e inclusive o sexual, porque nós mulheres temos isso desde a nossa infância colocado muito claramente para nós, né, a ideia de que é meio que natural. Então, em algumas situações, você vai ter que se ver com isso, e eu falei, não, eu tô fora, e aí eu vou ser servidora pública, e já tinha me entendido como professora aos 18 anos, e você perguntou por que caiu a ficha, e caiu a ficha justamente porque aos 18 eu fiz um vestibular, né? Vestibular não, vestibulinho, né? Processo seletivo de curso técnico para enfermagem, era para eu ser enfermeira. E aí, na hora de fazer a matrícula, eu tinha passado, estava contente pra caramba, e eu falei, mas será que é isso mesmo? Eu acho que eu quero fazer faculdade direto, bem aquela ansiedade adolescente. E aí eu negociei com o meu pai, fiz uma prova de bolsa numa escola privada que oferecia curso pré-vestibular, tive bolsa, por isso eu também consegui. Então eu ia para a escola regular de manhã e à noite eu ia para o cursinho. E aí no cursinho eu chorava toda noite, 10h30 da noite, eu chorava no ponto de ônibus, só quando eu tinha aula de história e de geografia, né? Lógico, porque a quantidade de informação que eu tinha aos 18 anos e perceber quanto tempo da minha vida tinha sido roubado pela escola pública, né? No pior sentido, de roubado mesmo, porque, desculpa, a escola pública ela é um ambiente que, em geral, adoece a pessoa, enlouquece a gente de alguma maneira, embrutece, anestesia, né? Quando deveria ser o contrário. Mas por quê? Porque as pessoas que estão lá são mal intencionadas? Não, muito pelo contrário. Os professores estão lutando dia e noite para melhorar condições de trabalho e de ensino-aprendizagem. Mas porque é feito subfinanciado, porque é feito para ser mequetrefe, entendeu? Porque o filho do trabalhador não pode ter, por uma questão lógica, infelizmente, a maior parte das pessoas não tem essa noção, mas o filho do trabalhador simplesmente não pode ter acesso aos mesmos conhecimentos que os filhos da elite têm, porque senão a gente rompe a estrutura que está colocada para ser desigual, tanto do ponto de vista da economia, da condição de vida material, salário, comida, acesso a bens e serviços, quanto também desigual do ponto de vista da sua inserção como pessoa nas relações políticas. Então, afastar a galera desse universo é muito estratégico. E aí, quando eu fui para o cursinho, eu comecei a ter noção. Eu fui estudar, de fato, né? Eu falo que eu tive aula pela primeira vez em muitas situações ali, com todo o respeito e carinho do mundo aos meus professores. Aliás, professores com os quais eu fui trabalhar depois, porque eu passei no concurso público e escolhi a escola que eu era aluna. Então, eu fui trabalhar com um diretor que me barrava na porta porque eu estava de shorts, entendeu? Só que aí eu fui, meu filho, é isso. E aí eu fui, depois de adulta e formada e concursada, aí eu fui falar, então, diretor, mas olha, eu vou te falar uma coisa, né? Eu acho que está na hora da gente parar de barrar menina no portão e começar a educar os meninos para respeitá-las independentemente da vestimenta que elas estão usando. E coisas desse tipo que você já tem uma noção do quanto de furdunço que não aconteceu. Mas graças a Deus, né? E graças também a muito molejo, e aí eu falo que é um mérito de cada pessoa, o jeito, né, que a gente tem no nosso dia a dia para trazer convencimento de determinadas posições e se relacionar. Eu acredito, até estava falando ontem com o meu companheiro, né? Essa escola na qual eu estudei, na qual eu fiquei muito tempo como professora efetiva, essa escola mudou de cara, né? Hoje eu abro lá a página deles, eu vejo atividades sobre direitos humanos, é uma escola na periferia, né? Então eu fico muito feliz de ter feito parte, né, em várias frentes aí dessa história. O David conseguiu entrar? Vou pedir para ele. Eu quero perguntar uma coisa para você nessa linha da educação no estado de São Paulo. Hoje a gente tem um governo que é
em linha que é bolsonarista, que é um governo que a gente sabe toda a sua atuação. O secretário de Educação, a gente também conhece ele por tudo que a gente já viu acontecer no Paraná e o que ele vem trazendo aqui para o estado de São Paulo. Inclusive, a última dele foi tirar as redes sociais das escolas, né? Eu não estava sabendo. Essa eu não estava sabendo. Uma coisa, isso daí nós ouvimos, o pessoal até comentou na semana passada. Como que vocês pretendem, o que vocês imaginam que vai acontecer e como vocês vão lidar com essa situação? E também, acho que é importante a gente tratar aqui, a APOESP, como é que ela vai tomar pé dessa situação toda? Na verdade, assim, David, para ficar bem claro, hoje eu estou só no mandato. Então, desde que eu assumi o meu mandato, eu dei o afastamento não remunerado lá da SEDUC, para eu não ter que fazer 3 períodos da minha vida, né? Porque eu tenho uma menina de 9 anos, eu até corri agora antes da live e falei, meu Deus, 7, 8, eu preciso dar remédio para criança, né? Eu cheguei, eu tô com a roupa que eu passei o dia. Você vê meus stories, você vai lá no Instagram, você vai ver. Então, assim, não daria para continuar como professora, embora eu sempre tive paixão por sala de aula e por comunidade escolar, né? Não é só sala de aula, não, mas por esse convívio com professores, com família. A APOESP, ela cumpre uma função, eu falo, é o maior sindicato do Brasil, sem dúvida. Toda vez que a gente tem um movimento de destruição de direitos dos professores, e aí a gente não fala sempre de direitos dos professores, mas é um direito de aprendizagem, então a gente também está falando de direito dos alunos, né? Quando se briga por melhor condição de salário, de trabalho, que é esse papel que a APOESP sempre assumiu, a gente está falando de um trabalho de contenção de danos, quase, né? Esses governos neoliberais que passaram pelo estado de São Paulo e que estão, mais uma vez, porque o governo do Tarcísio como vocês falaram, declaradamente bolsonarista, embora talvez num nível e com uma polidez que é talvez mais perigosa do que se não fosse, né? É um governo que vai nesse sentido de precarizar, de alguma maneira, esses direitos sociais, essas políticas sociais, e a educação é uma delas. Agora, eu convido vocês, um dia entra nas páginas, né, de APOESP, por exemplo, de Facebook, de Instagram. Olha, não é fácil, porque é uma categoria muito grande, é uma categoria que o próprio governo estrategicamente subdividiu em categorias. Então, quando se fala de um direito para a categoria dos efetivos, você está falando com uma galera, você está falando com os contratados, é uma outra galera, e isso foi se aprofundando. Então, isso também nos dividiu enquanto categoria, e isso atrapalha bastante, né, a categoria no sentido de se organizar e de se mobilizar. E ainda assim o que a gente vê é uma postura bastante atuante, bastante assertiva do Sindicato dos Professores nesse sentido da mobilização. Mas é óbvio que, como todo movimento social, toda pauta social, a gente vai ter uma baita dificuldade, porque foi feito um processo de desconstrução da própria política que não é de hoje, né? Talvez tenha se aprofundado com o governo Bolsonaro, governo Temer, mas, na verdade, depois, a partir do momento que a gente tem o fim da ditadura militar e que, tecnicamente, não se teria mais aí perseguições políticas e censura, foi fundamental para a elite brasileira construir uma narrativa de desconstrução da própria política. E isso, obviamente, afeta a composição e a organização, a mobilização dos movimentos sociais e sindicatos. Então, a gente está num momento agora que, inclusive, isso é uma coisa que eu tenho falado muito. O nosso grande desafio é fazer com que toda aquela energia que a gente viveu, tenho certeza que vocês viveram também, que vocês fizeram campanha pra caramba, né, no ano passado, para o Lula, para o Haddad, para os deputados que vocês escolheram, transformar isso em uma ação permanente, essa energia, né, aquele desespero que nos moveu, inclusive, porque era uma questão de civilização ou barbárie, né? Não sei nem se barbárie, mas é uma espécie de selvageria total. A gente precisa manter essa chama, essa vontade, essa disposição, e para manter isso, somente fazendo muito trabalho de base, de formação,
com as pessoas para poder refrear não só essa narrativa de desconstrução da política, mas para poder refrear, agora essa é a novidade, né? Não é novidade, mas é novidade no grau que está hoje, é novidade, né? Porque mentira sempre existiu. Imprensa enviesada sempre existiu. Imprensa seletiva, justiça, sempre existiu. No grau que nós vivemos hoje, nós precisamos de verdade colocar como ponto fundamental da nossa tática, da nossa estratégia, essa desconstrução do rol todo de fake news que brota ainda hoje, todos os dias, nas redes sociais e grupos do WhatsApp. Eles estão muito bem preparados, eles mantêm a máquina do ódio, né? Com financiamento externo, inclusive, e estão bem preparados. Você disputou a sua eleição em 2016. Nesse ano, o PT estava sob um bombardeio tremendo da mídia, do Sérgio Moro, do Lava Jato, do Deltan Dallagnol, dessas pessoas que depois se revelaram certamente como são. Né? O Moro era o famoso juiz ladrão, assim chamado pelo Glauber Rocha, do PSOL, na Câmara, e o Deltan Dallagnol, que era outro eu não consigo descrever, palavras para descrever essa função, que o cara tinha uma função de Ministério Público e age do modo que ele agia. Né? Ele foi ter um cara de pau agora, o cara perguntou para ele das joias, e que o ICL do Eduardo Moreira fez um PowerPoint e tinha um aviãozinho da fábrica. Assim, esse avião pode ser imaginado o avião que aquele ministro do Lula pegou para ir vir para São Paulo para ir no... Você vê como ele está atento, né? Então, ele viu o PowerPoint. Né? Então, foram brincar com ele por causa daquele PowerPoint ridículo de estagiário de primeiro ano de curso de informática. E o Lula o desafiou a aprovar tudo que ele colocou lá no PowerPoint. Até hoje ele não provou nada, né? E vocês, os candidatos de 2016, foi terrível, gente. A gente lutou. Eu sou petista desde a fundação, né? Eu sou velhinho já. Você pode ir lá com meus cabelos brancos aí. Então, eu sou petista de fundação, desde 80. Eu estava lá na Sede Sapiente, o dia que resolveram lá criar o Partido dos Trabalhadores, não tinha nem nome ainda. E a gente nunca sentiu tanto assédio do judiciário, da mídia, como no ano de 2000. Primeiro foi com o Mensalão de 2005. Tentaram, de todas as formas, fazer com que o Lula não se reelegesse em 2006. Ele se reelegeu. Em 2010, ele elege uma mulher, que ele já odeia mulheres, uma mulher que suportava ser negra e homossexual, né? Que aí seria completo. E vocês candidatos, ainda mais uma cidade, eu repito, né, eu conheço bem o interior de São Paulo, trabalhei 8, 9 anos no CDHU, sou engenheiro civil, e andei por esse interior de São Paulo todinho. É exasperador. O estado de São Paulo é exasperador. Nas pequenas e médias cidades é exasperador. Geralmente tem um sujeito lá que manda em todo mundo, que pega Marília, tem um cara que manda, em Botucatu tem outro, em Boituva tem outro, em Sorocaba tem outro. Coronéis do interior. Os coronéis do interior, coronéis modernos, né? E minha mãe nasceu no interior de São Paulo. Minha mãe nasceu no estado de Matão, perto de Araraquara. Eu fico imaginando o que vocês sofreram. Como que vocês conseguiram? Você falou um pouquinho aí de andar de porta em porta. Como vocês conseguiram fazer campanha com toda essa adversidade, não só de recursos materiais, que imagino que o partido não tinha dinheiro para passar para vocês, né? E com o cerco. Imagino que a mídia americana não deve te dar muito espaço, né? Dá nada. E depois eu queria que você me falasse um pouco das ameaças que você sofreu. Correto. Né? Vamos dar nomes aos bois aqui. Vamos dar nome aos bois, né? Bom, aqui é o seguinte, então, 2016 a gente sai... Na verdade, o que acontece? Em 2015, Carlos, eu estava numa escola de tempo integral do governo do estado de São Paulo, aquela escola, né, a PEI, a chamada PEI, que seria tudo de bom, se os caras fizessem direitinho, né? Então, por exemplo, nessa escola, você tem lá matérias que são chamadas eletivas. Eu, por exemplo, já dei aula de teatro como disciplina eletiva. Cara, eu nunca estudei teatro. Então, sabe, com todo respeito, com toda a boa vontade da Juliana, não dá para dizer que é sério um negócio desse, tá? E hoje eu posso falar assim,
por experiência própria. Então, claro que em algumas, né, eu gosto do teatro, então eu vou me desenvolver melhor, mas assim, é sempre muito limitado. E a escola de tempo integral, apesar de todas as críticas, né, que eu tinha e tenho a esse modelo, eu acabei ficando 2 anos e meio numa escola como essa. E essa escola aí, ela tem uma coisa muito sacana, que é o seguinte: o professor está lá concursado, ele vem para a minha escola, eu diretora, e ele fica designado na função. Ou seja, a qualquer momento, eu, diretora, pego e tiro o cabra dali. Se ele não estiver rindo da minha piada, por exemplo, eu não preciso justificar. É só eu dizer que ele não tem perfil. E eu, depois de 2 anos e meio, com minha bebê aí, na época tinha 7 meses, ainda mamava no peito, eu fui demitida dessa escola por razões políticas. Mas aí que eu falo política não é opiniões de Juliana a respeito de Lula ou de PT, não era isso, não. Era a mais simples política mesmo, por conta de posicionamento. Então, de repente, ficou inaceitável ali os meus posicionamentos, porque apesar de estar designada, eu ainda resistia em rir da piada ruim, né? Com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, mas me respeite, né? Sabendo do meu valor, porque eu desenvolvi um baita trabalho naquela escola. Tanto que quando ela foi me cessar do meu cargo, os alunos fizeram uma greve. E eu nunca tinha visto aquilo, eu fiquei besta. Imagina, a professora de sociologia ver um negócio desse acontecendo, né? Gente, pelo amor, fala, meu Deus! Então, assim, a galera se posicionando, sentando no chão, na hora do intervalo, aquilo me arrepia até hoje. Infelizmente, na época, a coisa do celular, a gente tem parcos registros, né? Saiu até no jornal, porque foi uma coisa muito inédita, muito louca. Mas aquilo me fez também cair a ficha, né? Me fez cair a ficha do quanto essa cidade é conservadora e carecia, e ainda carece, de lideranças progressistas. E aí eu fui para a primeira eleição, fiz campanha realmente a partir daqueles anos todos de dedicação à escola pública. E isso é muito fácil, Carlos, porque na escola pública, quem me conheceu fazendo escolhas no meu dia a dia, né? Escolhas muito coerentes, que revelavam lá alguma coisa sobre o meu caráter, sobre minha visão de mundo, e talvez seja isso que levou à construção de uma relação de confiança que fez com que as pessoas me elegessem. Basicamente, meus votos vieram da comunidade escolar. Alunos, ex-alunos, professores, familiares, e foi por isso que eu consegui, mesmo numa condição muito adversa em 2016, ter uma ótima votação. Em 2020, por conta da pandemia, eu cheguei a pensar, eu não quero pegar em papelzinho e sair para a rua. Eu estava morrendo de medo. Mas aí eu falei, eu não posso fazer isso, cara. Eu tive 500 votos na outra, né? Como é que eu vou abrir mão de dar 500 votos e eleger um cara que não, né? Talvez não seja eu, mas vai fazer diferença. Só beber uma aguinha, porque eleger um cara falando pra caramba, né? Não é eu, mas vai fazer diferença. E o que acontece? Nós temos aqui, basicamente, uma Câmara de 19 vereadores, 3 mulheres. Quantos vereadores? 19? 19. A cidade tem 240 mil habitantes, né? Ela é grande. E uma base, né, religiosa ali que permeia, acho que quase todos os mandatos, exceto o meu, né? Sem medo de errar. É uma coisa muito presente, muito forte. E pela primeira vez, a Câmara tem 3 mulheres. Em muitas legislaturas tivemos nenhuma. Né? O que é pior disso tudo? Além de ser... eu sou o primeiro mandato de mulher do PT. Né? O PT aqui em Americana nunca elegeu uma mulher para vereança. Então, isso também revela bastante da história do perfil político da cidade. E aí, o que acontece? Eu passei por uma situação de violência política já no primeiro ano do mandato. A gente judicializou, porque o vereador da cidade vizinha resolveu dizer que eu tinha que passar ácido sulfúrico na minha cara. E aí ele disse isso na rede social dele, dentre outras coisas agressivas. E aí judicializamos, ele teve que pagar uma indenização que ele ainda não quitou, né? Mas que vai quitar. E aí, o que é importante não é o valor da indenização. O que é importante é ter uma atitude coerente com aquilo que a gente defende, né? Então, não vai passar pano para misógino, né? Alguém que tem um mandato e que usa o mandato para destilar ódio.
Nessa ocasião, eu fui até a mesa diretora da minha Câmara e falei, olha, vocês precisam se posicionar com a Câmara da cidade vizinha, porque isso é um ataque a todos os vereadores, não é só a mim, não. E aí, a resposta que eu tive foi, não vamos mexer nisso, Ju, porque isso é um bagulho que acontece por causa da polarização. E a polarização tem a ver com o seu partido e o partido do cara. Desculpa, é uma coisa entre vocês. E aí nada foi feito, né, de modo mais assertivo, foi dada uma nota de repúdio, né? Que chato, mandou ela passar ácido na cara. Isso aconteceu lá. Então você veja, uma ação violenta reforçada por uma omissão, né, que revitimiza, porque a coisa cai na minha conta, né? É por conta da sua posição política. E aí, esse ano, a gente teve outra questão, que foi o comentário próximo a Marielle, que foi feito por uma pessoa na rede social. E eu sou bastante compreensiva com as frustrações, com as expectativas que, né, não são atendidas. Imagina, eu nunca vou atender a expectativa de um bolsonarista. Eu entendo o lamento, a tristeza, a frustração. Mas a partir do momento que eu tenho não só feia, chata, gorda, sei lá, né? Não era isso, embora isso fosse muito ridiculamente agressivo, se fosse isso. Mas era próxima a Marielle. Peraí, Marielle é um caso que até hoje precisa de explicação, de responsabilização, punição para quem mandou fazer. E foi uma execução política, então eu não posso estar passando pano para isso. E aí, novamente, a gente fez um movimento de formalizar, fazer o boletim de ocorrência, encaminhar para a Procuradoria Especial da Alesp, da Mulher, né, Procuradoria Especial da Mulher na Alesp, encaminhar para a Comissão de Direitos Humanos, para que essas comissões, a Procuradoria, acompanhem o caso aqui, né? A gente teve outras questões. Olha, de verdade, dá um programa inteiro. Infelizmente, não há tempo para eu colocar aqui todas as situações. E o que é mais triste é que isso não se passa só comigo. A gente fez um encontro no último dia 24 de fevereiro, um encontro de procuradorias especiais da mulher das câmaras paulistas, né? E tivemos vereadoras, a maior parte, aliás, todas do interior de São Paulo, aqui em Americana, no plenário da Câmara, trazendo relatos sobre as formas de violência, né, das quais elas são vítimas, algumas mais sutis, algumas mais explícitas, e acabamos, por fim, encaminhando uma série de apontamentos que podem vir no sentido de tornar a nossa vida enquanto parlamentar um pouco mais segura, né? Um pouco mais tranquila, de modo a fazer com que a gente não se sinta ameaçada quando vai verificar uma demanda num bairro, né? A gente não se sinta acuada, constrangida quando está falando no microfone. Você viu que eu brinquei o negócio do tempo que eu falo? Por que eu estou brincando com isso? Porque é uma coisa recorrente. Esse ano menos, porque nós tivemos mudança do presidente da Câmara. Mas em relação ao ano passado, ao primeiro biênio, era uma coisa absurda. Né? Essa coisa da interrupção da fala ou de estratégias sórdidas e baixas e talvez até infantis de desconcentrar durante uma fala importante, durante a defesa de um projeto importante. E tudo isso, Carlos, eu acho que o que acontece é assim, a mulher no espaço público, ela ameaça, ela é uma cena inesperada, porque nós somos educadas para ficar dentro de casa, né? Inclusive as mulheres, quando elas são muito expansivas, muito comunicativas, quando elas expressam suas ideias, elas estão querendo se aparecer, elas estão querendo se exibir, elas estão sendo... Sim. Eu não vou falar. Os homens, não, eles são assertivos, eles são seguros, entendeu? Nós não, uma mulher altamente segura é uma mulher arrogante, no mínimo, para ficar no baixo, né? Então, assim, nós somos educadas para ficar dentro de casa. Então, toda vez que a gente sai, a gente coloca em xeque uma série de papéis que estão já colocados, expectativas que estão colocadas, e que, se alteradas, elas vão mexer com privilégios. Então, é natural que esse povo que vive de privilégio, né? E aí eu coloco os homens muito respeitosamente, né? Sem ter que cair naquele rame-rame de sempre. Mas não é todo homem. Véi, claro, óbvio, eu não preciso ficar falando que não é todo homem, entende? Mas a questão é, os homens, você nasceu homem, o mundo já está pronto, querido. O mundo está pronto. Não é questão sua.
eu vou escolher não ser um privilegiado. Amigo, você nasceu numa cultura que te privilegia em função do seu corpo. Então, é preciso dar nome a isso. A gente, no espaço público, ameaça muito. Agora, se for mulher, se for de esquerda, se for progressista, se tiver um compromisso com ampliação de participação social, e se tiver independência, sabe, autonomia, tipo assim, né? Aqui ninguém bota corda, aí ferrou. Aí você vai encontrar adversário não só fora do seu campo político ou do seu partido, mas muitas vezes na tua própria casa. Você encontra dentro do teu próprio campo uma série de situações que você fala, meu Deus, isso é inaceitável aqui também. Dentro do partido, às vezes, muitas vezes. Com certeza. E outra coisa. E de mulher também, tá, Carlos? Porque eu já estou cansada dessa história de sororidade como se fosse um negócio natural, entendeu? E a gente chama de... Não, tem um monte de gente que é oportunista, inclusive mulher. Bem-vindo ao mundo real. E tem mulher que usa do discurso, do argumento feminista, né? Sabe, todas as coisas, né, das argumentações em prol da emancipação feminina, que usa esse bagulho para desconstruir mulher na política. Ora, vamos falar disso, ou então não é sério, né? Sim, eu sou muito admirador de um movimento feminista do Corinthians, da minha querida amiga Moniquita Toledo e da Ana Lu Tomé, que ela chama Movimento Toda Poderosa Corintiana. E elas falam uma coisa que eu acho sensacional. Eu sou muito fã das duas, se elas estiverem vendo, ou vão ver com certeza, se não vê no dia, vê depois, que eu conheço as duas. Não dá para dissociar o feminismo da luta de classe, nem achar que isso então eu sou feminista. E daí? Ser feminista é a favor do imperialismo? Como é que você... Você é antirracista, mas é a favor do... Fala, Cabininha, está com sua filha? Minha filha, como que você adivinhou? Olha, você pegou pelo lugar. Põe ela aí. Oi, gatinha, vem cá falar com a gente aqui. Acabou. É o bando de velho falando aqui, viu? Como é o nome dela? Como é o nome dela? Sim, vai lá. Ela veio perguntar onde está o chocolate, mas acabou. Acabou, não tem chocolate. Já viu que você vai ter que... E essa questão que você levanta, né? E elas chamam os caras de esquerda, que ela chama de esquerdomacho. Ela fala que está cheio de esquerdomacho. Então, eu tenho profunda admiração por esse pessoal, por esse coletivo, que um dia você precisa conhecê-las. E é uma coisa que sempre se impõe, né? Eu trabalhei na Assembleia Legislativa há alguns anos, e tem uma deputada lá do PCdoB, eu sou do PT, mas a gente não tem nós não somos nem um pouco sectários, nem eu nem o David. A gente entrevistamos 25 candidatos, pré-candidatos à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa agora. Que estão gente do PSOL, do PT, do PCdoB, até daquela coligação mais à direita nossa, do PSB, entrevistamos todo mundo, né? Mas um dia eu disse para a deputada Leci Brandão, Leci, você já percebeu que você tem tudo que eles não gostam? Falei, por quê? Primeiro, que você é negra. Segundo, que você é lésbica. Terceiro, que você é mulher. E quarto, que você é comunista. Ele falou, pô, é mesmo? Eu tinha pensado nisso. Então, eu fico imaginando a luta, eu fico impressionado, né? A luta das mulheres para se impor em todos os meios, e o que me dá mais raiva, ser obrigada a se impor na esquerda, dentro da esquerda, que deveria ser natural. No Coletivo Democracia Corintiana, nós fazemos uma seleção de membros, não é qualquer um que entra, ele tem que... E nós ficamos em 4 coisas. Ele não pode ser, evidentemente, fascista, nem machista, nem racista, nem homofóbico. Se o cara for uma dessas coisas, a gente não aceita no coletivo, e quando encontra, manda embora. Se descobriu, cai fora. Se descobriu, cai fora, é verdade. Se a gente descobrir que brigou com a namorada e xingou a namorada, isso que acabou. Eu acho que mais do que isso até, né, Carlos? A gente brinca assim desse negócio. Se rolar isso. Eu já penso o seguinte, em algum momento, todos nós é uma espécie de armadilha linguística até. A gente foi formado para ser... para ter raiva de pobre, para ridicularizar, para rir de piada com pobre. A gente foi educado para isso. Desculpa, quem não assistiu Sai de Baixo e riu com a piada da doméstica? É impossível. Então, nós fomos formados com isso.
O que a gente precisa ter é a disposição para rever algumas coisas, né? Eu falo desse negócio da desconstrução das mulheres pelas mulheres, porque é isso. E aí, de repente, fala, não, mas olha, tem um cara que fez campanha para você, que é um cara que tem um problema com mulher, ele é muito machista e tal. E aí, veja só como se inverte a coisa. E aí eu brinco, né? Eu brinco com elas e eu falo, é mesmo, amiga? A gente vai fazer uma peneira na hora da campanha, aí eu vou falar, ai, não faz campanha para mim, não. Faz campanha para mim, não. Você é machista? Não faz campanha para mim. Ah, me dá licença, entendeu? Então, assim, eu quero todo mundo comigo e eu quero ter oportunidade, inclusive, de brigar. Eu quero ter oportunidade de discordar e reposicionar, ajudar essa pessoa a se reposicionar. Você tinha falado um negócio da imprensa, né, cara? A imprensa não dá pala para nós. Nenhum, zero. Não dá pala para nós. Cara, eu fico indignada. Teve um dia que eu olhei e falei assim, meu, já é a 7ª matéria, com foto mesmo, entendeu? Em jornal da cidade. Cara, assim, o cara mandou tapar o buraco. Tá lá a notícia do cara, mandou tapar buraco. E aí a Juliana faz audiência pública, a Juliana aprova projeto de meio ambiente, a Juliana aprova projeto de violência contra a mulher. Cara, eu aprovei projeto pra caramba nessa cidade, Carlos, mas eu aprovei tanto que nem passava pela minha cabeça quando eu sentei lá naquela plenária a primeira vez. Eu falei, gente, eu tô ferrada, porque a galera aqui tá toda aqui com o prefeito, é super amigo do prefeito, e eu não tô na roda, né? Eu não me sentei nesse jantar, nessa mesa. Então, eu tenho a minha autonomia 100% preservada, a minha independência 100% preservada, e eu sei que isso custa para o vereador, né? Que muitas portas se fecham a partir dessa opção que a gente faz, diga-se de passagem, no primeiro dia do mandato, quando a gente escolhe o presidente da Câmara, quando a gente forma as comissões, né? E eu fiz uma escolha pela independência. Eu falei, não vou provar nada, eu estou achando que eu não vou nem ser recebida em secretaria nessa prefeitura. Né? Graças a Deus, né? Deus contribuiu um pouco, mas eu digo graças à nossa sabedoria, porque é também uma equipe que trabalha nesse mandato, né? Então não sou eu sozinha, mas a gente conseguiu conduzir de uma maneira que fez com que a gente conseguisse pautar a política para a primeira infância, né? Política de gestão climática, a ideia de ter um comitê que trabalhe um plano municipal de gestão da emergência climática. A audiência pública, nós fizemos mais de 7. Eu sempre erro o número, por isso que eu falo mais de 7. Mas, assim, juventude, clima, mobilidade urbana, saúde mental, violência contra a mulher. Amanhã não, quarta, nós vamos fazer uma sobre animais silvestres, cara. Nós temos um zoológico aqui em Americana. Eu vi no Facebook, eu vi no teu Facebook isso. Então é muita coisa e não dá tempo de contar, porque uma boa parte disso tudo é impossível botar em 1 minuto e meio de rios, não é mesmo, meus comunicadores? Que agora é isso, né? Nós temos que fazer tudo e enlatar em 1 minuto e meio. Como assim? Não vai conseguir, né? Por isso que eu falo, um dia eu vou sentar, vou tomar uma cerveja com todo mundo que curte o mandato e poder, assim, lavar a alma, né? Contar realmente os bastidores, toda a construção que é feita para que a gente tenha o êxito aqui e ali. Então, aí eu quero continuar nessa pergunta, nesse papo que você colocou para a gente agora, nesse último momento. Não há abertura para campo progressista na cidade. Você disse que teve 6 inserções por causa de um buraco tapado. Mas você foi chamaram você de a próxima Marielle. Isso. Isso daí não deu nenhum... não mudou um pouco a figura das pessoas, a figura da comunicação na cidade, para deixar... Como é que eu posso colocar? Para que fizesse as pessoas se sensibilizarem mais sobre isso, porque nós temos, como você falou, e nós sabemos, o interior de São Paulo é extremamente conservador. A gente coloca uma grande porcentagem de muita gente fascista. Sim. Né? Os coronéis, os seus mandados. Isso não sensibilizou essas pessoas, não fez com que elas mudassem um pouco a cabeça? Deixa eu só ajudar um pouquinho. Por favor. O David me lembrou que amanhã vai fazer 5 anos da morte da Marielle. Já sabemos quem são os assassinos. E até hoje a polícia não descobriu os mandantes. Todos nós imaginamos quem são os mandantes.
Eu tenho até um nome que eu não posso falar, porque seria uma leviandade. 5 anos que morreu ela e o motorista, o Anderson, e a polícia não foi capaz de descobrir o que aconteceu com a Marielle. Quando alguém faz um tipo de ameaça desse tipo, nós teríamos que levar isso para o Ministério Público, gente. Falar que você é a próxima Marielle está te ameaçando de morte, claramente. O que aconteceu com a Marielle? Foi fuzilada num dia à noite lá no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Aliás, amanhã, o David me alertou, amanhã faz 5 anos. É isso, né, David? Então, desculpa interromper a pergunta, só porque falaram de Marielle, queria que você discorresse sobre esse tema também. É muito importante. Eu sempre falo, eu acabei até falando na tribuna, depois, por ocasião desse maldito, desse comentário, né, que me aterroriza até hoje, eu fiz uma fala na tribuna dizendo os procedimentos não, né, as atitudes que a gente tomou depois de ver esse comentário e tal. E aí o David tinha falado, mas a imprensa, mesmo diante disso, não deu espaço. Cara, eu vou te contar, eles deram o espaço, mas eles não me entrevistaram. Entende? Então, eles noticiaram de alguma maneira isso, mas eles não abriram a discussão em profundidade. Porque para abrir essa discussão em profundidade, David, não basta só noticiar, não basta só dar a manchete, basta começar um trabalho mais sério a respeito desse problema que é a violência política de gênero, a violência política de maneira geral, parte de uma reavaliação, inclusive, do próprio proceder da imprensa. Né? Eu tenho aqui situações de distorção clara, nua e crua de coisas que eu faço, que eu proponho, de falas minhas. Então, assim, por ocasião de uma situação como essa, que foi registrado na DDM, né, que foi levado para a Assembleia dos Deputados, por ocasião disso, sim, a gente teve uma ou outra, né, abertura em jornal, mas muito pontual, muito pontual. E com a exceção aqui de 2 ou 3 jornalistas, né, um é o Marcelo Hartmann, que tem um programa aqui muito legal, A Voz do Povo, meio-dia, 11h30, ele sempre está me convidando para o programa dele, é muito bacana, isso aí eu tenho que reconhecer, né? Algumas participações em entrevistas de rádio, no dia 8 de março, por exemplo, eles me chamaram, né? Então, assim, a gente tem alguns espaços, mas são sempre espaços muito limitados, muito vigiados, e a pauta não é nosso trabalho. Eu fico muito contente que as pessoas me chamem para falar de violência política, até porque é muito importante e eu tenho muita propriedade para falar. Mas, desculpa, o meu trabalho é muito, muito melhor, né? O projeto que eu represento, esse esforço enorme que nós estamos fazendo, não só para ampliar bancada de mulheres na Câmara, para sermos mais que 3 numa próxima legislatura, mas principalmente para eleger mulher progressista, porque aí também é um outro papo, tá? Então, eleger mulher, ok. Para quê? Para ir lá e votar a favor de projeto que ataca direito de mulher, aí também não é interessante. Então, a gente tem que fazer essa avaliação da imprensa, não muito numericamente, né? Quantas inserções, mas qualitativamente. Qual que é o espaço que a gente tem? Por exemplo, a gente teve evento dia 24, que eu falei para vocês, né? Encontro de vereadoras que são procuradoras nas suas câmaras para falar de violência política. Estava a Bebel, né? Que é a atual presidente da APUESP, que é deputada estadual no 2º mandato. A gente estava com a Juliana Cardoso aqui em Americana, deputada federal pelo PT, baita liderança, 4 mandatos de vereadora da mulher na capital de São Paulo, e não é qualquer mandatinho, não. Mandato de Juliana é mandato popular e participativo de fato. Eu, quando vou para as atividades dela, eu fico, ai, meu Deus, quando é que eu vou viver isso na minha vida, pelo amor de Deus? Né? O dia que a Americana der... Vou te dar uma informação. Eu sou do Conselho Político do mandato da Juliana Cardoso. Eu conheço ela desde que eu era criança. Que legal. Ela é muita inspiração, né, para mim. A gente está em contextos diferentes, mas o trabalho dela é incrível. A imprensa não deu nada, velho. Dia 24, o bagulho foi transmitido, sabe, pela Alesp, tinha equipe da Alesp aqui, eu falei, nossa, que legal, vai levar um negócio para o interior, porque o interior de São Paulo, ele é muito estratégico para nós,
ele é muito estratégico. Nós Sim. estamos tudo em festa, na loucura total. Ai, que delícia! Governo Lula, maravilhoso! Mas nós não podemos esquecer, David, que nossa conjuntura no interior de São Paulo, no interior do Brasil, é a conjuntura de 2020. Não é esse novo cenário. Então, no meu dia a dia, o que eu tenho é a representação do Bolsonaro, mais ou menos dissimulada, mas sempre, evidentemente, conservadora, né? E às vezes beirando o fascismo mesmo, não tem outra palavra. A gente tem, para você, só para concluir esse raciocínio, é um número que talvez vocês já tenham, né? Mas que eu gosto sempre de lembrar. O estado de São Paulo são 645 municípios. A gente tem atualmente, a gente que eu falo PT, 4 prefeituras de 645. E isso é aterrorizante. A gente tem 74 mandatos. Mandatos não, perdão. Existem 74 cidades do estado de São Paulo que têm mandato petista. 74 que tem. Olha a quantidade, né, de cidades que não tem um mandato petista. Ah, mas o mandato petista é a salvação da lavoura? Gente, vamos lá. É importante ter essa representação em todas as cidades, até porque a gente eleva a qualidade do debate, a gente qualifica a própria atuação do legislativo. Ou vocês acham que a minha presença na Câmara Municipal de Americana não intimida né, a roubos que poderiam ser muito maiores no sentido da ignorância, da truculência, do autoritarismo? Então, a gente acaba, de alguma maneira, sendo fundamental para que a sociedade seja, de fato, ali representada, né? E desses 74 municípios que têm mandato petista, 52 é um único mandato, como é o meu aqui em Americana, é mandato sozinho. E desses, 23 são de mulheres. Então, nós temos 23 vereadoras no estado de São Paulo que estão sozinhas mesmo. Dentro da sua Câmara não tem nenhum mandato progressista, não tem nenhum mandato do PT, né? E estão ali muitas vezes em primeiro mandato. Tem uma cidade, São Joaquim da Barra, se eu não estou muito enganada, mas tem uma vereadora petista que é a Vera Flores. A Vera, a estrutura que ela tem lá, ela não tem um gabinete, não tem uma Câmara, né? O prédio não tem, né? Então, é a casa dela. Ela não tem assessor. Então, pensa na precariedade, né, das condições para exercer esse mandato que essa mulher tem enfrentado. Então, Como a ela gente chama? tem que pensar sobre isso, né? Como ela chama? Vera Flores. Vou procurar. Procure. Vereadora, qual que é a composição da Câmara aí? 19 vereadores, 1 do PT e o resto? Isso. Aí nós temos 3 do PV, nós temos 3 do PL, temos o presidente da Câmara, que atualmente está sem partido, temos uma do Avante, temos 2 do PDT, quem mais? Temos 3. Não, agora temos 2 do PSDB, né? Só que aqui, Carlos, queria falar para você uma coisa interessante, que é o seguinte: a nossa prefeitura aqui, hoje, ela está com o Chico Sardelli, que foi algumas vezes deputado do PV, tecnicamente. Mas por que tecnicamente? Porque acho que o caminho natural aí é ele sair, ou talvez até se convidado a retirar, né? Porque ele fez campanha para o Tarcísio, ele fez campanha para o Bolsonaro, inclusive com material, né? Chico Sardelli apoia fulano, em alto e bom som para todo mundo. E esses vereadores do PV, que poderiam, talvez, aí, tecnicamente, se alinhar ao meu mandato em algum momento, muito pelo contrário, eu tenho sido, assim, alvo preferencial de um deles, né? O ex-presidente da Câmara aqui realmente está numa escalada. O ex-presidente da Câmara aqui, vocês querem saber o que é violência política de gênero, é um negócio bizarro. Eu fiz moções, sabe moção de aplauso? Fiz moções de aplauso para reconhecer o trabalho das vereadoras que foram eleitas em Americana. Sabe quantas mulheres sentou ali naquele plenário, na história da cidade? 9 mulheres. Meu Deus. Tá? Então, eu fiz as moções, não incluía suplentes, enfim. Por quê? Porque eu queria mesmo, né? Eu queria falar, não, vamos falar das que tiveram mandato. Eu não quero contar com a suplente. Suplente é legal, mas eu quero falar das que tiveram mandato.
Meu, eu só sei que esse cara, as moções iam entrar, e esse cara pediu vista. Então, assim, completamente descontrolado. Ele pediu vista por causa de uma moção de aplauso. Querido, exatamente, e sem justificar. Porque se ele tivesse dado algum tipo de justificativa, ficaria minimamente razoável, dependendo do argumento. Mas ele não deu, porque é regimental, e ele não está errado nisso, ele seguiu o regimento. O primeiro pedido de vista você não precisa justificar. Só que do ponto de vista político, ele falou, meu, dane-se que eu estou pedindo vista, e tinha um lance muito louco, que era o seguinte, era preciso que as moções fossem votadas naquele dia para dar tempo de ficarem prontas até o dia 8 de março, para serem entregues num evento específico. Então, assim, foi assim muito intencional no sentido de embarreirar, né? Isso porque eu não estou dando detalhe, coisas aconteceram também em função disso, né? Eu tenho aqui na cidade um jornalista que, assim, ele tá na desconstrução, só que os caras não acham nada. Não acha nada, e aí tem que pirar na batatinha, né? Tipo assim, nossa, ela não fez moção para a coleguinha dela, a vereadora Natália Camargo do Avante. Aí eu falei, não, querida, é que eu não fiz mesmo, eu não queria fazer para quem tá no mandato, senão teria que fazer para mim, ia ficar chato, né? Eu queria fazer para quem já teve mandato. Então, olha o nível das besteiras que os caras têm pego para tentar desconstruir um trabalho. O cara podia ter falado do meu projeto, dossiê Mulher Americanense. Sim, a vereadora da oposição, independente, entendeu? Petistona, primeiro mandato. Sim, a gente aprova projeto aqui que pretende organizar e sistematizar e publicizar os dados da violência doméstica em Americana. Tá lá, tá aprovado. Agora precisa, obviamente, o executivo executar. Mas ele não quer falar do projeto que eu fiz e que foi aprovado agora, terça-feira agora, em segunda discussão, e que provavelmente, eu acredito que ele vai ser sancionado, sim. É um projeto para criar uma política de prevenção ao assédio sexual, importunação sexual na administração pública, cara. E você sabe por quê? Porque a gente recebeu, através da Procuradoria, no ano passado, denúncia de assédio sexual dentro da Guarda Municipal. E tocamos para frente, entende? Então é isso, infelizmente é enviesado, é no sentido de desconstruir ou, no mínimo, de invisibilizar. Então, por isso que, olha, mais uma vez eu agradeço vocês, né, pelo espaço aqui, de verdade, e mais ainda, né, pelo espaço de qualidade, onde eu pude me expressar, né, sem amarras e conseguir falar do meu trabalho, conseguir falar de outras coisas que não exclusivamente da violência, que é sempre muito duro de falar, é necessário, mas a gente não pode resumir o lugar das mulheres parlamentares a esse lugar de sofrimento, né, de vítima, que somos, mas não somos só vítimas, né, somos também parlamentares, temos um trabalho para mostrar. Essa força da imprensa alternativa, ela é muito importante, porque ela é o único espaço que ainda nos reconhece, que valoriza, né, que nos valoriza ainda. Eu tenho ficado muito feliz com todos esses canais, do ICL 247, GGN, eles estão hoje conseguindo pautar, inclusive a CNN, por exemplo, eles se pautam um pouco. É verdade. Por aqui. E a gente não tem essa pretensão, não, a gente só quer... O Coletivo Democracia Corintiana foi criado em 2016, exatamente nas campanhas para apoiar a nossa presidente Dilma, a primeira presidente mulher. O golpe foi mais machista e misógino que outra coisa, né? Porque era uma mulher e acho que é mais por isso, viu, David? Estou quase convencido, né, que eles tinham que tirá-la, a primeira presidente, e caiu a Juliana. Voltou a Juliana. Voltou. E a gente deixa muito claro que a nossa intenção não é... A gente não tem partido, né? Embora nós somos um movimento progressista, evidentemente, mas nós temos nas nossas fileiras gente do PT, maioria, sem dúvida, PSOL, PCdoB, PSB, como chama aquele partido que entrevistou aquele menino de aí lá? Rede, entendeu? Todo o pessoal que fez até para quem não fez, até o pessoal da UP, que eles tinham um pedaço para a presidência, eles não apoiavam o Lula, eles tinham um pedaço próprio, aliás, um sujeito maravilhoso, um baiano, Péricles, um sujeito muito preparado. A gente entrevistou todo mundo, a gente entrevistou. Então, a nossa intenção é continuar agora, nós estamos querendo criar o hábito novamente
Nós estamos na nossa amiga José Genuíno, José Disseu, vamos chamar essas pessoas para discutir. Falar assim, ninguém mais aguenta ouvir falar de política, não, pelo contrário, durante anos a política foi por esse povo que está saindo aí, esses ratos de esgoto que estão saindo aos poucos. Falar mal de política é a coisa mais fácil do mundo. Eu sou antipolítico. O cara estava 28 anos na Câmara, gente. Como é que ele era antipolítico? Cara de pau. Professora, deixa eu ver aqui, eu queria citar essas pessoas que estão fazendo comentários aqui. Eu vou colocar tudo de novo. Nivaldo, Tetila Manzano, parabéns, professora Juliana. Posso fazer uma adendo aqui só, o Rei das Fadas? Desculpa. Claro. Ele está colocando aqui, mas quem está falando também é a Celinha, tá? Célia Medina. Então, estou vendo aqui, de Célia Medina. Ela está usando o dele, né? Ele coloca depois, se for negro, mulher ou homem, está roubado. Alexandre Fonseca da Silva, bate palmas. O seu assessor, que a gente não conseguiu conversar antes, Álvaro Augusto, escreve boa. O Nivaldo volta a dizer, grande Juliana, que trabalho maravilhoso. Obrigada, Nivaldo. Ele volta a dizer o PCB também, será que eu esqueci de citar? Acho que PCB você não falou, Não falei, e PDT. Mas, infelizmente, Nivaldo, o PDT não apoiou Lula, nem o PCB, entendeu? E eu fui do Partido Comunista, mas, infelizmente, eles não apoiaram. O PCB não apoiou Lula na eleição. Sinto muito, então. E uma coisa que é importante para colocar, a gente deixou em alguns momentos aqui o Instagram da vereadora. Eu coloquei aqui, peraí. Lá tem tudo. Vou colocar de novo. Meio ambiente, direitos humanos, questões raciais, tá tudo ali. É legal que a rede social ela acaba arquivando, né? Ela serve como uma espécie de arquivo do nosso trabalho. Inclusive, teve uma coisa que eu não falei, deixa eu falar. Eu fui candidata a deputada estadual no ano passado. Eu disputei a eleição para deputada estadual e disputei. Aí eu entendi, né? A pessoa que não vai disputar uma eleição para deputada estadual, ela começa 2 anos antes a preparar, a fazer relações, né? E como eu cheguei, né? Imagina o meu contexto aqui. No primeiro ano, não passou em nenhum momento na minha cabeça essa pretensão. Então, para quem me perguntava no primeiro ano do mandato se eu seria deputada estadual, eu falava: você tá louco, bicho? Né? Eu não tenho dinheiro, eu não sou da família tradicional brasileira, eu não sou herdeira, eu não vou ter condição de fazer uma campanha. Cara, quando virou 2022 e eu tinha feito tudo que eu tinha feito, e o nosso nome saindo de Americana, né? Pessoas de várias cidades do estado, lideranças, dirigentes, mas muita gente mesmo reconhecendo nosso trabalho. Foi 12.130 votos, se eu não estou bem enganado. Primeira eleição? Primeira, cara. Foi um resultado glorioso, você não tem ideia. Você teve um crescimento enorme como vereadora, né? Da primeira. Sim. Só em Americana. Isso. E da segunda para a terceira, né? Só em Americana foi mais de 5.000 votos aqui nessa última para estadual. Só na capital foi 1.500 votos, caramba. Então foi muito voto, né? Então é resultado mesmo do trabalho. Eu tenho costume de esquecer isso. Eu tenho costume de esquecer de contar, mas aos poucos eu vou me convencendo do quanto que é importante também contar isso na minha história, porque não se trata de um projeto individual, né? Eu estou realmente a serviço, primeiro, de uma causa, mas muito também desse partido, que é o Partido dos Trabalhadores. A Célia, através desse Nivaldo, colocou que temos no CDC também militantes desses partidos. Eles acabaram apoiando Lula no segundo turno. Eu sei, Celinha, querida. É que nós, no Preliminares, só entrevistamos candidatos proporcionais, era só no primeiro turno, amor. No primeiro turno, eles tinham candidato próprio, eles não apoiavam o Lula. Sim, eu sei que eles apoiaram o Lula no segundo. Só faltava apoiar o Bolsonaro nessa Celinha, para acabar de vez com a nossa alegria. Eu também fui a Celinha, minha companheira, minha amiga, é uma das decanas do coletivo Democracia Corintiana, ela é médica, isso que menos importa, e eu vivo brigando com ela o tempo inteiro, e nos amamos profundamente. Beijo, Celinha. Vereadora, prazer enorme ter falado com você. Você tem a tua disposição para falar o que você quiser agora.
E a gente está pedindo para o pessoal não desligar, porque nós vamos fazer uma homenagem, um vídeo criado pelo coletivo, em homenagem a Marielle e às mulheres, né, de um modo geral, que eles vão passar, é um videozinho curto. Eu peço para que vocês, assim que nós saímos de cena aqui, não desliguem, que a gente vai só encerrar a transmissão quando acabar esse vídeo. Vereadora, você tem a palavra. David, mais alguma pergunta? Não? Você acha que esgotamos a nossa... Não, agora é com ela. Não, e a alemã que comprar chocolate para... Ela vai ter que comprar chocolate para a filha. Há uma pena que ela não tenha participado. É uma pena que ela não tenha participado com a gente quando foi candidata a estadual. Que não soube de você. Que não soube de você. Vai ter próximas oportunidades. Não tenha dúvida. Eu tenho o telefone meu, tenho o telefone do David. Fique à vontade para consultar a gente. Eu agradeço demais o espaço, já falei isso aqui, um papo muito tranquilo, muito gostoso, fiquei muito à vontade, né? Os comentários também das pessoas que estavam aqui acompanhando essa conversa. Para fechar mesmo, o que eu acho? Essa galera que está aqui provavelmente nos vendo, nos assistindo, é uma galera que fez muita campanha em 2022. Pega essa energia tua e vamos jogar isso de verdade, de maneira consciente, sistemática e intencional, porque nós precisamos fortalecer o campo progressista, e isso, infelizmente, não se faz única e exclusivamente meditando e comentando na rede social. Precisa arregaçar a manguinha, se filiar, ou então, se a tua não é realmente a filiação à política institucional, se tu realmente não se vê no mandato, não se vê candidato, não interessa, procura uma liderança progressista na tua cidade, de preferência no Partido dos Trabalhadores, que é o meu partido, obviamente, mas é importante que as pessoas se engajem politicamente e procurem dar a sua contribuição, né? Que seja a sua 1-2 horas semanais, que seja voluntariamente, para estar junto com pessoas que querem, de fato, fazer transformação social, no sentido da gente ter uma vida mais digna, mais justa para todo mundo. Eu acho que esse é o nosso grande desafio a partir de agora. Nós já derrotamos a extrema-direita no governo federal, no executivo, então nós temos ainda um longo caminho para inverter um pouquinho essa correlação de força, fazer a balança ficar um pouco mais equilibrada. É isso que eu queria dizer. Obrigada, gente. Valeu mesmo. Muito obrigado, vereadora. Um abraço a todos. Boa noite. Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas com passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê caô, o que aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão vou baixar no seu terreiro. Epa raio, machado, trovão, epa justiça de guerreiro. É samba, o batuque das ondas nas noites mais longas me ensinou a cantar. É samba, dor é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar. É samba, no balanço das ondas, o que arô me ensinou a bater seu tambor. É samba, no escuro porão eu vi o clarão do giro do mundo. Que noite mais funda calunga no porão de um navio.